Queridos irmãos e irmãs, sexto domingo do tempo comum ano C, liturgia do dia 13 de fevereiro de 2022, tema: chamados a proclamar as bem-aventuranças. Na primeira leitura de Jeremias, capítulo 17, versículo de 5 a 8, irmãos e irmãs, o profeta revela que a maldição se abaterá sobre aqueles que depositam no homem a sua confiança e esperança e distanciam o seu coração do chamado de Deus. No mundo de hoje, muitos colocam sua confiança nos bens econômicos, nos status sociais e muitas vezes fazem da política e da religião um poder que gera uma elite poderosa que esmaga a vida do povo. No tempo de Jeremias, o rei confiava sua política nas alianças com os exércitos egípcios. O profeta vem denunciar o abandono da aliança e chama o povo a voltar para Deus. Não podemos esquecer que somos o povo das bem-aventuranças e que Deus é a nossa segurança e libertação de todas as armadilhas geradas pelo poder. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 e versículo de 16 a 20. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a assumir a condição do homem novo, segundo os critérios da ressurreição de Jesus. Muitos na comunidade de Corinto negavam a ressurreição e colocavam em dúvida a ressurreição de Cristo. Paulo procura revelar que a ressurreição é a derrota das forças que estão a serviço da morte. A catequese em Corinto vai enfrentar a mentalidade grega, que, apoiada em suas crenças, não conseguiam entender o ensinamento de Paulo sobre a ressurreição. Muitas vezes também nós hoje temos que enfrentar a negação do poder da vida nova que brota de Cristo ressuscitado. Hoje, a ressurreição continua a ser negada de muitas maneiras. A situação de miséria, a situação de fome e de morte implantada por sistemas econômicos e por pregadores que temem fechar os olhos para a realidade do povo são formas de negar a ressurreição. Muitos continuam a cultuar as forças da morte, negando a vida nova da ressurreição. A nossa missão é lutar contra as forças e contra os poderes que geram a morte. No Evangelho de Lucas, o capítulo 6, o versículo 17 e o versículo 20 até 26. Irmãos e irmãs, a igreja, ela não pode ficar acomodada, porque Jesus proclama as bem-aventuranças aos pobres e nem podemos concordar com os que tiranizam a vida do povo, pois Jesus vai proclamar que os que geram essas situações de dor e de miséria receberão as dores eternas. Quando Jesus fala bem-aventurado aos pobres, ele não está cristalizando, não está dando razão, né, à situação de geração de pobreza. E nós não podemos concordar com a miséria, a pobreza gerada, com salários miseráveis, salários de fome, com políticas que vai tirando tudo dos pobres, vai alimentando a inflação, vai alimentando o enfraquecimento do salário que já é mínimo. Nós não podemos concordar com isso. Irmãos e irmãs, os nossos irmãos e irmãs que vivem e que praticam esta situação, eles não terão consolo, não terão motivo de risos, não receberão o poder do amor e serão odiados, pois não poderão saciar no banquete eterno.
Eles receberão como recompensa a tristeza e o choro, que não tem consolo. No Evangelho, a felicidade é construída na medida em que abraçamos a causa dos que são condenados à situação de pobreza e de miséria. Nós seremos presença de Deus na medida que enfrentamos as forças que implantam a fome e o choro. Nós não podemos ficar de braços cruzados diante dessas forças que geram a fome, a morte e o choro. Na medida que enfrentamos as forças que geram o ódio, a perseguição e a violência, nós estamos construindo ressurreição. Nossa luta é a favor da vida e contra os sistemas que geram a morte. Jesus proclama bem-aventurados os que sofrem as consequências das políticas que privilegiam um grupo pequeno e com isso implantam o abandono, o sofrimento e gera o sistema de morte dos pobres. No Evangelho de hoje é apresentado o programa libertador que o Messias vai cumprir em favor dos oprimidos. Num primeiro momento, o evangelista revela que Jesus é o poder de Deus agindo na humanidade, que anuncia que sobre Jesus está o poder do Pai. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. Isso está em Lucas 4, 18 e 19. O Evangelho de hoje nos revela com muita clareza a quem devemos servir e a serviço de quem deveremos estar. Não podemos estar a serviço dos senhores que dominam o poder político e religioso. Os que dominam vão agindo fora dos ensinamentos recebidos pelo povo de Deus no deserto e documentado nas tábuas da lei. A condição de pobreza e de doença dos sem-tetos e dos sem-trabalhos, dos usuários de entorpecente e dos favelados, não é porque pecaram, mas é fruto da insaciável ganância que domina alguns. Muitos querem justificar essas condições sociais como fruto do pecado, mas esquecem de dizer que a má gestão do bem público gera todas estas situações. Esquecem de dizer que a ganância e a usura praticada por alguns também geram estas situações. Deus nos chama para caminhar na construção de caminhos de libertação e de vida nova. No nascimento de Jesus, a estrela não brilhou nos palácios, mas brilhou nos caminhos dos pastores e dos reis magos, que haviam saído de seus palácios para encontrar o Senhor. Nossa missão é sair do nosso comodismo e ir em busca dos que precisam do socorro e da presença que resgata das situações de negação da vida. A nossa missão é de ser a presença amorosa e salvadora de Deus na vida dos irmãos que sofrem as várias formas de exclusão. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.